Oi, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu tô iniciando aqui. Ai, desculpa, gente. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo aqui pro nosso canal. Ignore aqui o cenário no fundo, porque eu tô na parte de cima da minha casa. E lá embaixo é muito barulho por causa das crianças. Lá embaixo é muito barulho por causa das crianças. Vim conversar um pouquinho com vocês. Tô vendo que tá chegando bastante gente no canal, graças a Deus. Assim, né, já tô com 100 e pouco. Bastante gente nova. E eu vim me apresentar um pouco pra vocês. Meu nome é Alessandra. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou casada. Eu sou mãe de 5 filhos. 2 são casados e 3 moram aqui comigo. Eu tenho o mais novo, tem 3 anos. E a Ingrid de 8 anos, fez 8 anos agora em setembro. A Bianca de 18, que mora comigo, e meu esposo. Tô aqui na luta aqui para crescer aqui no YouTube. Já há um tempinho já, mas agora mesmo que eu tô me dedicando mais ao canal. Quando eu abri o canal, eu não sabia, não fazia nenhuma ideia de como que eu abri um canal, o que era, como que era. Sei que eu abri porque eu gostava, né? Eu achava bonito as pessoas ficavam gravando, contando as suas histórias, mostrando a sua realidade. E eu achava assim muito legal. Falei, um dia, foi na pandemia, eu tive coragem e botei meu primeiro vídeo aqui no canal. Gravei, só que na época quando eu gravei, né, a realidade na minha cozinha, aquilo tudo, não entendia direito. Eu apaguei, porque eu fiquei com vergonha, fui lá e apaguei o vídeo. Eu apaguei uma casa de vídeos, né, na época que eu tinha gravado aqui. Aí depois eu retornei, né, de novo, e agora eu tô aqui lutando para crescer, lutando, né, para ter um espaço aqui nessa plataforma. E eu venho falar, né, eu fui mãe nova, fui mãe muito cedo, fui mãe com 14 para 15 anos, criei 3 filhos sozinho. E venho falar para você a realidade de uma mãe solteira. De uma mãe solteira criar 3 filhos sozinha. Eu tive um período que eu criei, né, um tempo, meus filhos tudo sozinho. Eu me separei do pai dos meus filhos, dos meus 3, porque meus 3 mais velhos não são desse atual e meu atual esposo. Quando eu me separei do meu filho, do meu esposo, eu tava com meus 2 pequenos e grávida da minha filha de 18 anos. Né? Ele não tinha responsabilidade como até hoje não tem, né? Ele não tinha nenhuma responsabilidade, então eu sofri muito, eu sofri abuso psicológico. Ele falava que eu era feia, falava que eu nunca ia conseguir arrumar ninguém, que ninguém ia me querer. E isso entrou na minha cabeça, assim, sabe? Ele fez uma lavagem na minha mente, que eu me olhava assim e achava assim, não vou arrumar ninguém. E, enfim, né? Aqui isso se fala, né, abuso, né? Eu recebi abuso psicológico. Eu não recebi assim, né, agressão física, mas a visão verbal, onde ele, sabe, me esculachava mesmo, sabe? Ele saía comigo, eu morava num bairro que ele namorava umas meninas, eu dentro de casa com as crianças, e aí eu saía na rua, eu acordava assim, né? Ia pra padaria comprar pão, fazer alguma coisa, aí via umas meninas e falava, olha, teu marido tava bem só num caminho ali na rua, que não sei o quê, e era um bairro, sabe? Um bairro bem pequeno, onde todo mundo se conhece. E ali, assim, e eu, por algum tempo, né, eu aguentei aquela situação. Mas um dia eu falei, basta. Aí eu peguei e falei assim, basta, eu não quero mais isso na minha vida. E eu tava já grávida da minha filha com 6 meses.
Tava grávida de 6 meses e com meu bebezinho pequeno, numa casa sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma. Mas eu olhei assim pra minha casa e eu tava com uma depressão, gente, uma depressão horrível. Eu tava com uma depressão porque assim, a minha casa tava muito bagunçada mesmo. Tinha roupa espalhada, sabe, pra tudo quanto é lado. Eu não tinha força para arrumar. Mas aí eu peguei e falei, Senhor, pedi força ao Senhor. Falei, Senhor, me dá força, porque agora daqui pra frente vai ser só eu e meus filhos. Vai ser só eu e ele. E graças a Deus o Senhor, ele supriu as minhas necessidades. Eu vou falar para vocês, né? Não foi fácil. Como assim não é fácil. Não é fácil você ser mãe solteira, não é fácil você criar, né, sem uma presença de um pai. Nunca foi fácil. E eu corri atrás, fui batalhar, fui trabalhar. Não tenho vergonha de falar para vocês que trabalhei até com reciclagem para trazer um alimento para os meus filhos dentro de casa para não faltar. E um dia o Senhor abriu a oportunidade de eu fazer um curso, que eu sempre fazia trancinha no cabelo das minhas filhas. Como nós somos, né, afrodescendentes, somos negros mesmo, e os cabelos são um cabelo de afrodescendente. E assim, eu não passava produto no cabelo delas, então eu queria ficasse bem arrumadinha, então eu aprendi a fazer aquelas tranças rasteiras, que antigamente se falava nagô, hoje em dia as pessoas falam trança rasteira. E ali eu fazia aquelas trancinhas no cabelo das minhas filhas, as pessoas viam, né? E ia lá em casa, batia, eu ganhava um dinheirinho, né? Ganhava. Desculpa o barulho aí, gente. E ali eu ganhava um dinheirinho e, e ele que dava para um pão, dava para um leite, né? Dava para um alimento para o centro do meu filho. E teve uma oportunidade de eu fazer cabelo, de fazer um curso de cabelo. Gente, eu vou até contar pra vocês, foi muito engraçado. Muito engraçado, gente. Eu não sei nem quanto tempo tem esse vídeo pra não ficar muito grande, né? Eu vou dividir ele em duas partes se ficar muito grande. Foi muito engraçado, gente. Eu fui fazer o curso, quando eu fui fazer o curso, eu fui fazer o curso de transista. Quando chegou lá, era de cabeleireira, né? Cabeleireira assim, que era assim pra você aprender a pintar, escovar, alisar o cabelo. Eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, não sei fazer nada dessas coisas. E eu falei com a professora que eu não ia fazer. Mas ela falou assim, não, mas tem esse, mas para você fazer, primeiro você tem que passar por essa etapa e depois você vai para transista. E ali eu fiz todas as etapas, todinha. Acabei que eu não fiz a de transista, porque eu vou te explicar por quê. Eu acabei pegando gosto, né, de escovar cabelo, de alisar o cabelo, né? Tinha uma amiga minha, eu tenho, né, a amiga Aline, se ela estiver vendo esse vídeo, beijo, amiga. Ela foi a minha modelo, então eu fui praticando com ela, escovando o cabelo dela toda semana. Toda semana o cabelo dela chegou até a acostumar com as escovas. E ali eu aprendi a escovar o cabelo dela. E houve uma oportunidade de eu trabalhar no salão. Trabalhar no salão como assistência de cabeleireira. E ali eu tirei o pão dos meus filhos. E ali, assim, eu não ganhava muito, mas tinha um sustento dos meus filhos. E eu fiquei ali trabalhando 2 anos. Trabalhei 2 anos ali, depois não deu certo, mas eu saí. Eu saí de lá e vim para casa, né? Eu falei, vou fazer em casa, mas eu tive outra oportunidade de trabalhar em outro salão. E assim, e ali com bom tempo tirei o sustento dos meus filhos. Não foi fácil sustentar 3 crianças sozinhas, sendo mãe, pai, né? Uma criança com deficiência, que eu tenho uma filha com deficiência, ela é surda, eu tinha que levar para fazer tratamento. E não era fácil, não era fácil de jeito nenhum. Mas Deus, ele sim, ele me deu garra, ele mostrou o tempo todo que estava ali comigo. Ele mostrou o tempo todo que eu não quero chorar para não dar uma de coitadinha. Mas assim, eu tô emocionada, sabe por quê?
né? Eu sei, eu tô vendo muitos vídeos de mães solteiras, sabe? De mães que tá passando por muito sufoco. Mãe que às vezes acha que não vai aguentar, que não vai dar certo, como que vai ser? Perdão, deixa eu botar aqui no... Desculpa, gente, tá? O caminhão passou aqui fazendo um barulho só. Eu espero que vocês tenham me escutado. E voltando ao assunto, eu tô vendo muito relato, né, de mãe solo, mãe solteira, e às vezes, assim, as mães estão desesperadas, não sabem o que fazer, não sabem se vai dar conta. E eu falo para vocês, assim, vocês vão dar conta, porque vocês são uma mulher de guerreira. Assim como eu sou guerreira até hoje. E Deus me deu força para sustentar os meus filhos, não deixa faltar nada. Deus vai enviar um trabalho para vocês vão conseguir. E assim Deus foi na minha vida. Ele foi na minha vida, um bom tempo, eu sustentei meus filhos sozinha. Tinha dias que assim, a gente passava um aperto, mas não passava fome, porque graças a Deus, sabe, sempre enviava, Deus sempre enviava, eu sempre, né, fazia um bico ali, um bico aqui, sempre sustentava eles. Não tinha um luxo, mas o básico eles tinham. Ainda até hoje tem, né? Os básicos que eles tinham, né? O arroz, o feijão, o pão deles, eles sempre tinham. Eu vou contar um relato para vocês, que Deus ele existe, Deus ele cuida de nós a cada dia. Um belo dia, eu estava eu tava em casa, eu estava preocupada, né? O que eu ia dar para meus filhos tomar café. E ali eu peguei e falei, sabe uma coisa? Tinha umas panelas velhas dentro de casa. Eu falei, tem uma panela velha aqui, eu vou amassar essas panelas e vou lá comprar pão para eles. E nisso que eu estava saindo para comprar o pão, eu abri meu portão assim, gente, diante de Deus, eu não tô mentindo, tô falando com toda sinceridade do mundo. Tinha R$ 20, na época R$ 20 era dinheiro, gente. Tinha R$ 20 assim, ó. Eu olhei assim pro céu e falei assim, obrigado, né? Obrigado, né? Que ali eu tirei o pão ali do meu filho, dos meus filhos, né? E assim, Deus, ele se foi presente na minha vida até hoje o tempo todo. E ali aí voltando ao assunto, ali eu fui, trabalhei, né, nesse salão que o Senhor me abençoou muito. O Senhor me abençoou por demais ali, aonde eu tirei o sustento dos meus filhos por um bom tempo. Me desculpe porque eu tô botando pause, porque tá muito barulho, gente, eu não sei nem como que eu vou terminar esse vídeo. Que lá embaixo é barulho, aqui em cima é barulho, eu espero que vocês me entendam. E ali eu tirei o sustento dos meus filhos por muito tempo. E ali nesse salão, né, que Deus abriu, né, a segunda porta para mim, eu pude dar, né, o bom, do melhor para meus filhos. Eu podia, para mim o bom do melhor, assim, para vocês pode ser pouco. Eu podia ir no mercado comprar, né, comprar uns Danone para eles, podia levar eles pro lanche. Isso sendo tudo mais solteira. E assim, por mais de, sabe, de tempo, muito tempo, mais de 10 anos, eu sustentei eles. Sozinha, sem ajuda de ninguém. Aliás, minto, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus e ó, garra, força. E eu ia à luta trabalhar dia e noite. Eu saía do meu salão não, no salão onde eu trabalhava, ia atender a domicílio. Chegava em casa tarde, né, para dar as coisas para eles para não faltar. Muitas das vezes eles estavam lá, e era tão bonitinho, gente, que eu chegava em casa, eles tinham feito comida, eles eram pequenininhos, né? É pequeno assim, né? Já estava já começando a crescer, minha filha estava já com 12 anos, a Bia, que é deficiente auditiva. Já deixava um arroz pronto, feijão ali para mim, nem feijão, mais arroz, macarrão. Uma vez elas fizeram macarrão, primeira vez que ela tinha feito macarrão, fizeram macarrão e esconderam embaixo do forno para fazer surpresa para mim. Enfim, né? Isso é para outra história. Deixa eu ver como tá esse vídeo, 14 já, gente. E ali eu sustentei eles por um bom tempo. O que eu quero falar, vocês aí do outro lado, mãezinhas, que o seu esposo foi embora,
ou que você está vivendo um relacionamento abusivo, que você está achando que você não vai conseguir, está apanhando. Olha, saiba que você é uma guerreira. Você pode sair dessa situação. Eu achava que eu não podia sair dessa situação. Eu vou conseguir terminar, em nome de Jesus. E eu achava que eu não ia sair dessa situação. E assim eu falo para vocês, né? Eu creio, eu tenho certeza que vocês vão sair sim, né? Deus vai te dar força, porque eu vivia isso, né? Eu vivia um terror psicológico, meu esposo, né? O pai dos meus filhos. Ele fazia isso comigo, ele falava que eu não ia arrumar ninguém, que eu não tinha capacidade de arrumar ninguém porque eu sou feia. Ou se eu largasse ele, ele falou que ia se matar, ia me matar. Enfim, falava um monte de coisa. Ele só me agrediu uma vez. Mas também, né, eu bati. Mas assim, lógico que a gente não tem força, né, para um homem. Mas eu me defendi do jeito que eu pude. E eu fui trabalhar nesse salão onde o Senhor abriu as portas para muitas coisas. Onde eu conheci o meu esposo, que é maravilhoso. Ele cuida de mim, ele cuida dos meus filhos, ele aceitou a mim e os meus filhos, né? Ele respeita, ele é um homem muito respeitador e eu tinha um medo, gente, sabe, de arrumar uma pessoa, sabe, você vê aí tantas coisas ruins que tá acontecendo. E eu tinha um medo de eu não conseguir, né, de eu não conseguir, né, de colocar uma pessoa dentro da minha casa e fazer algo, né, com as minhas filhas. Mas o Senhor, ele protegeu, né, e me enviou uma pessoa para cuidar de mim e dos meus filhos. Eu trabalhei um bom tempo, mas eu tive que sair desse trabalho, porque eu tive minha pequenininha, a Ingrid, está com 8 anos, e fiquei em casa para cuidar dela, mas eu fazia cabelo em casa para ajudar também. Só que, como que eu vou falar para vocês? Eu tive uma doença grave, ainda tô com essa doença grave, vou deixar para outro vídeo para explicar para vocês. E eu não pude exercer esse, né, essa função, desculpa, gente, essa função, tô olhando para lá, perdão, essa função. Mas assim, Deus, ele por 12 anos, né, desde que meus filhos eram pequenininhos, quando o pai dos meus filhos me largou, né, meus filhos eram tudo miudinho, tinha um de 4 anos, outra de 3 anos, dentro de casa, um na barriga. 3 anos, 4 anos e o outro na barriga. Imagina, gente. Mas hoje o Igor tá com 22 anos, a Bia tá com 23 anos e a Bianca tá com 18 anos, né? E quando eu conheci o pai dos meus filhos, ele estava com 12, um estava com 12, eu estava com 13 e a Bianca estava com 9 anos. 9 não, 8 para 9 anos, quando eu conheci, né, o meu atual esposo, né, o meu atual esposo, onde eu tive mais 2 filhos com ele. E assim, vocês são guerreiras, vocês podem. Nunca diga que vocês não podem, nunca diga que vocês não vão conseguir, que vocês conseguem. Vocês conseguem sair desse relacionamento, se teu esposo ele te largou, você consegue. Quando você, lá atrás, você vai ver o que você passou, como eu, hoje, estou aqui, conversando com vocês, falando para vocês lá atrás, né, o que eu passei. Hoje em dia eu vejo meus filhos, né, uma tá casada, já tem filho, o outro já tá casado e, né, tá vivendo a vida dele, trabalhador, tá, gente? Eu vou falar com vocês, vocês conseguem. Vocês conseguem. Vocês conseguem, que Deus ele venha abrir o horizonte de vocês, abrir a visão de vocês, que ele vai dar a direção para vocês, te guiar da forma que vocês devem fazer, né? Se você se encontra numa situação com teus filhos pequenos, sabe que Deus ele está olhando por você e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui.
porque o vídeo já tá ficando já muito longo. Eu espero que vocês, né, vê tudinho, não pula, porque eu não vou fazer corte não, gente, vou deixar ele assim. Eu fiquei pausando aí porque é muito barulho aqui em casa, mas eu falei, não, sentindo no coração, peguei o celular, vou gravar e vou falar. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter a parte 2, que eu vou falar da minha doença, tá bom? E tchau, fique com Deus.